Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E se você está chegando agora, venha fazer parte aqui da nossa sala de bate-papos, onde a gente faz reflexões para ajudar a gente a entender onde nós estamos, analisar os fatos que estão acontecendo, para podermos interpretar melhor para que lado nós iremos e como suportar melhor esse tanto de coisas complicadas que a gente vai ter que enfrentar. Isso a gente não tem a menor dúvida, né? O problema é que a gente tem muitos adversários para o nosso bem-estar, para a nossa sanidade mental, e até esse lado a gente tem que entender também, tem que racionalizar. E será que a gente está sendo bem informado pelos grandes meios de comunicação das coisas que estão acontecendo no mundo? Será que existe algum filtro no tratamento dessas questões? Será que eles querem conduzir a sociedade para um lado ou para o outro? Pois bem, tem um filósofo aqui que me ocorreu, é o Ludwig Wittgenstein. Ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim que o universo do meu mundo é o universo das minhas palavras. Era mais ou menos isso, né? Ele queria dizer o seguinte: quanto maior é o teu repertório de palavras, seu conhecimento sobre determinadas situações, maiores são os limites, ou mais longos estão os limites dos seus horizontes, da sua interpretação do seu mundo. E assim acontece com as informações também. Se a gente tem um universo menor de palavras para nos refletirmos, para nos debruçarmos sobre elas, se a gente tem um menor número de informações, o nosso horizonte também ele vai ficar bastante delimitado. Então eu queria chamar a atenção de vocês para algumas situações, né? Primeiro, a gente viu aí essa semana uma imagem que vazou. Por que eu digo que a imagem vazou? A imagem de enterro em covas comuns, em valas comuns lá nos Estados Unidos, numa ilha que era uma penitenciária. Porque nenhuma grande rede de televisão foi fazer essa cobertura. Isso aí foi uma imagem captada por um drone, esse troço vazou para a internet e aí foi repercutida pelas redes de televisão. Se bobear, foi até comercializada essa imagem aí, né? O cara que fez ganhou alguma graninha. E o que registrou essa imagem para a gente? O enterro em vala comum de pessoas que foram enterradas umas sobre as outras, em caixotes de madeira, sem nenhum tipo de identificação externa depois de enterradas, ou seja, verdadeiros indigentes ali que foram colocados nessa situação. Isso revela uma face muito tenebrosa da sociedade norte-americana, que é o fato de muitas pessoas terem chegado a essa condição porque os seus parentes não foram buscar os seus corpos nos hospitais com medo de receber ali uma fatura muito grande dos serviços prestados ao decujus ali, né? A família do decujus. E americano não titubeia com esse tipo de situação. Eles vão atrás do dinheiro mesmo que o cara tenha morrido. Se eles puderem desenterrar e arrancar o bolso do cara, eles fazem isso. Isso eles não têm. É a filosofia desse povo, né, de uma maneira geral, onde basicamente eles dividem a sociedade entre perdedores e vencedores. Os vencedores têm direito a ter seu plano de saúde, ter sua educação, ter seu transporte, ter tudo. E o cara que não deu muita sorte, que caiu na condição de perdedor, ele acaba parando numa vala comum desse aí. Então, a questão da pandemia ela está colocando em xeque muito mais do que uma situação corriqueira, mas ela está colocando em xeque o sistema político e o sistema econômico de determinadas nações. São os Estados Unidos, né, um lugar, ou é os Estados Unidos, um lugar para que um cidadão seja tratado pelo seu Estado de maneira digna, o Estado retribui ao cidadão tudo aquilo que ele paga de impostos. Quais são os valores que essa nação cultiva? E nós aqui, que somos uma nação de terceiro mundo, devemos cultuar o que dessa nação? O modelo neoliberal está dando certo? É um modelo que consegue integrar todos os seus filhos, integrar todos eles um sentimento patriótico, um sentimento de nação? Ou será que a gente tem duas nações no meio dessa história? Gente, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, nós temos lá nos Estados Unidos mais ou menos isso. O jornal Estado de Minas é o único que está dando cifra dos que eu pesquisei hoje. Ele mostra que quase 4.500 pessoas estão morrendo por dia nos Estados Unidos. Enquanto eu estou gravando com vocês, mais de 40 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. E se você quiser o acompanhamento sempre com um dia de atraso, mas que é confiável, a gente vai pegar o site da BBC
e onde eles colocam aqui as informações prestadas pela a Universidade John Hopkins University, né, que passa aqui todos os dados de todos os países do mundo, e a gente vai entrar um pouquinho nessas análises assim, de uma forma mais geral. Bom, 40 mil pessoas mortas nos Estados Unidos, isso era para ser uma notícia para ser reverberada o tempo todo. Isso era para ser colocado uma lupa, era para ser colocado em matérias jornalísticas esse fenômeno lá de pessoas estarem sendo enterradas aos montes em valas comuns sem identificação. Era para ser colocado em xeque porque tantos americanos não têm acesso à saúde, como em países atrasados economicamente, conseguem oferecer para os seus povos. Será que oferecer saúde para um cidadão, isso é uma coisa grave do socialismo, e esses caras têm tanta repulsa a isso que quando se fala em uma saúde universal, você estaria querendo mudar o regime? Será que a saúde é um lugar para se ganhar dinheiro? Você explorar a saúde é uma forma digna, é uma forma que o Estado não tem que se envolver? Pois bem, são essas as mensagens que estão sendo passadas para a gente. E mesmo com 40 mil mortos nos Estados Unidos, quando a gente pega o jornal o Globo, como é que eles tratam essa questão? Imagine se fosse num país que eles fazem oposição o tempo todo, né? Na página 14, eles não falam dos números dos Estados Unidos, apenas dizem aqui que Trump sinaliza com apoio a atos contra o confinamento, mostrando a divergência que tem entre Trump e os governadores lá nos Estados Unidos. Os governadores querem manter o confinamento e Trump quer abrir. Qualquer semelhança com o que está acontecendo no Brasil não é mera coincidência, né, gente? E os movimentos lá que estão sendo feitos contra a quarentena, eles também estão ganhando alguns adeptos. E aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, tomei conhecimento hoje, enquanto eu estou gravando com vocês, que uma carreata que estava sendo feita lá na Barra da Tijuca, em direção à Zona Sul, ganhou das pessoas nas janelas uma chuva de ovos. Então os carros saíram lá devidamente ovados, né? E a Folha de São Paulo também não fala de números nos Estados Unidos. Eles colocam a página inteira aqui também falando das questões políticas nos Estados Unidos, mostrando a diferença que tem entre os governadores da Califórnia e de Nova York, que não querem também abrir o comércio. E a matéria tão longa não fala em nenhum número desse dos Estados Unidos, que são números muito fortes. No entanto, na página de trás da Folha de São Paulo, eles destacam aqui, de uma forma negativa, uma matéria contra a Venezuela, né? Dizendo que a Venezuela, enfim, está passando problema, e que os números na Venezuela também não seriam confiáveis. A gente vai falar disso também. Mas vamos registrar aqui algumas questões aqui. Esse aqui é um vídeo que você consegue na internet, eu vou colocar a descrição para você, do estado da Califórnia, que tem mais ou menos 150 mil moradores de rua. Isso aqui é uma cena que um cara fez, ele pegou uma bike e saiu registrando a periferia de Los Angeles, perto ali da região mais rica, né? Essa cena aí, que eu vou compartilhar com vocês. Isso aí, gente, são mais de 10 minutos. 10 minutos o cara circulando por essa região. Se eu deixar rolando aqui para vocês aqui, vocês vão ficar impressionados, mas para você checar, eu estou deixando o vídeo na descrição e você pode navegar com o nosso amigo aqui da bike. Isso aqui perto do Vale do Silício, né? Ele vai mostrando aqui o trajeto todo, gente. É um negócio assim impressionante. A gente não acreditaria que isso aqui está acontecendo nos Estados Unidos se quem não estivesse fazendo a imagem, quem estivesse fazendo a imagem, não fosse um cidadão americano que tenha postado esse troço aqui para a gente ver. Então, lá na Califórnia, que o governador está querendo também, está fazendo assim uma restrição muito grande de circulação de pessoas, olha, se o vírus chegar nessa periferia aí, eles vão ter um problema muito sério também. Então eles estão jogando duríssimo lá para tentar tentar conter a propagação do vírus lá, porque senão esse número ele vai pular. Nos Estados Unidos tem várias questões problemáticas, como a saúde lá não é universal e não é oferecida de maneira gratuita para o seu cidadão, isso criou um grande represamento nas pessoas que queriam fazer os exames, porque qualquer pessoa para fazer um teste tinha que pagar uma grana. Então teve uma discussão no parlamento norte-americano muito grande, se o governo ia liberar o teste grátis ou não. Nisso,
tá morrendo gente e os números lá vão ser muito complicados daqui para frente. Com relação à Venezuela, nos vídeos anteriores que a gente gravou, muitas pessoas perguntaram: mas a Venezuela, será que os números são confiáveis, como está fazendo a Folha de São Paulo? Olha, gente, a questão da Venezuela é a questão de sobrevivência. Então a gente tem que acreditar que os números que são colocados lá são números reais, dados pela Johns Hopkins University. Por quê? Porque a Venezuela é um dos 39 países que sofre um bloqueio comercial, um bloqueio financeiro, um bloqueio político dos Estados Unidos. Então eles estão sobrevivendo lá com grandes dificuldades, porque eles estão cerceados nas suas capacidades de fazer negócios, de fazer aquisições, de fazer compras, de transportes, enfim, vários problemas. Então, num país como esse, se entra uma pandemia e começa a minar o tecido social do povo venezuelano, o governo perde sustentação. Então, perde sustentação, o governo cai, a soberania da Venezuela vai para o ralo e o governo acaba ficando implodido e a gente não sabe as consequências. Então, eles estão procurando pessoas que podem ser potencialmente portadoras do vírus com lupa. Cada pessoa dessas para eles é uma questão de sobrevivência, questão estratégica. Então, a soberania nacional da Venezuela depende deles combaterem isso de uma forma muito intensa. Isso está fazendo com que haja uma grande diferença entre os números que acontecem, por exemplo, no Brasil e que estão acontecendo lá. Os números da Venezuela são muito próximos da Nova Zelândia, elas são melhores do que da Nova Zelândia. E a gente tem essa contradição, um país pobre, bloqueado, um país que é sacaneado de todas as formas, que sofre um bombardeio também pelos grandes veículos de informação, as agências noticiosas do mundo inteiro, é um país que está conseguindo lidar com uma situação de proteção do seu povo de uma forma muito mais humana, de uma forma muito mais solidária, de uma forma muito mais fraterna do que os Estados Unidos da América, que são considerados o país da liberdade. No entanto, a liberdade não vai para todo mundo, né? A liberdade é para quem tem dinheiro. É um modelo que funciona assim. Se você tem, você é. Se você não tem, você está morto e vai ser enterrado em vala comum. Gente, eu fico por aqui. Espero ter jogado algumas reflexões para os debates. E as fontes eu vou deixar todas aí embaixo, aí na descrição do nosso vídeo, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.